Meus irmãos, nós cantamos nessa noite que, rompendo em fé, a nossa vida se revestirá no poder do Senhor. Cantamos e repetimos, e eu sei que é verdade o sentimento de que nós temos esse desejo de fazer com que a nossa fé rompa barreiras, com que ela ultrapasse os limites naturais, como a música diz, como cantamos também, que com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Eu tenho certeza que essa, de fato, é a vontade do nosso coração, para que a nossa fé alcance lugares inimagináveis, porque é sobre isso que a fé trata. A certeza das coisas que não se podem ver. Mas, sim, a fé e a boa fé, baseada em Jesus Cristo, ela com certeza nos faz vivenciar coisas extraordinárias. Mas é verdade também que hoje a nossa geração sofre um problema muito grande de incredulidade. E nós vamos observar no texto, nós vamos observar na palavra do Senhor, pessoas incrédulas em Jesus Cristo. E a sua resposta a essas pessoas. Eu vou ler um trecho já da resposta do Senhor. E eu queria que vocês pensassem a quem Jesus estava falando essa palavra. Ele diz o seguinte: vocês ainda não compreendem, têm o coração endurecido, tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. O confronto da incredulidade do coração humano, irreal naquele momento, Jesus lança essas palavras, lança essa série de questões ao coração daqueles que ouviam. E a quem será que Jesus estava falando nesse momento? Essas palavras tão enfáticas. Vocês ainda não entenderam, os seus olhos ainda não conseguiram ver, os seus ouvidos ainda não conseguiram ouvir, como se, de fato, fosse a coisa mais óbvia do mundo e estivesse sendo ignoradas pela dureza do coração humano. Jesus não estava dizendo isso aos seus opositores, aqueles que o perseguiam. Jesus não estava dizendo isso àqueles que queriam matá-lo. Jesus estava dizendo isso face a face aos seus discípulos, no mesmo barco, sentado de frente a eles, diante da incredulidade do coração dos seus próprios discípulos, aqueles a quem ele mesmo escolheu. Veja, andar com Cristo, seguir a Cristo, ou até mesmo nos relacionarmos o mais profundamente com Ele, como os discípulos se relacionavam, não nos impede de, em algum momento, duvidarmos do seu poder. E isso é um erro que constantemente devemos combater. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Marcos 8, do 14 ao 21. Amém. Na minha versão diz o seguinte: ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando eu parti 5 pães e
5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E de quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Ao que Jesus lhe disse, vocês ainda não compreendem? Irmãos, veja o que está acontecendo aqui. Nós estamos num momento em que Jesus está desempenhando o seu ministério, passando pelas cidades e vizinhanças, pelos vilarejos, desempenhando muitos e muitos incontáveis milagres. Muitos que, imagino eu, não foram sequer registrados. Mas você sabe os milagres que Jesus fez, ou pelo menos os mais famosos. O primeiro da multiplicação, da transformação de água em vinho. Quantas e quantas pessoas Jesus expulsou os seus demônios de forma milagrosa? Quantos e quantos Jesus não curou? Qualquer que fosse a enfermidade. Qualquer que fosse. Quantas pessoas Jesus já não ressuscitou? Já não havia, até esse ponto, ressuscitado. Aqui, pelo menos de certeza, a filha de Lázaro já havia sido ressuscitada. A filha de Jairo já havia sido ressuscitada. A multiplicação de peixes. E não uma só, mas 2. E de pães. Nós vemos na primeira multiplicação de peixes, Jesus alimentar mais de 5.000 homens e sobrarem muitos cestos cheios de pães. Nós vemos depois Jesus multiplicar 7 pães para alimentar, em média, 4.000 homens. E muitos cestos de pães se acharem ainda sobrando. E depois, ao entrar no barco, os discípulos olham para os seus mantimentos e veem que tem apenas um pão. Eles sendo 13, um pão, como alimenta? Como divide um pão para 13 pessoas? E isso com certeza começa a trazer preocupação ao seu coração e estamos embarcados, estamos em água, não temos como conseguir pão, não temos como conseguir alimento e um pão para dividir para 13. E aí você pode imaginar que eles podiam ter esquecido já do que Jesus fez. Que já tinha se passado muito tempo desde a última multiplicação de pães e peixes. E está tudo bem, a gente esquece às vezes as coisas que acontecem. A nossa memória de verdade é falha. Mas a última multiplicação de peixes e de pães tinha acontecido no mesmo dia. Você pode ver aí na sua Bíblia que o começo do capítulo 8, Marcos relata a última multiplicação de peixes. E no final, Marcos diz que Jesus entra no barco e vai até a região de Dalmanuta. Lá ele encontra os fariseus lhe pedindo por sinais e ele prontamente nega esse sinal, dizendo que eles não receberão sinal nenhum. E imediatamente entra no barco de novo para ir à outra margem. É nesse momento em que há essa reviravolta ali no barco, em que eles percebem que só tem um pão, que não pegaram mantimentos. Vocês lembram quantos cestos de pão cheios sobraram? Na última multiplicação, 7 cestos cheios de pão. No mesmo dia. E no mesmo dia, os seus discípulos sentiam falta de pão. E Jesus chama a eles, a responsabilidade de que o problema ali naquele barco não era a falta de pão, mas era a incredulidade, a dureza do seu coração. E ele diz: não, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento nada mais é do que aquilo que faz crescer a massa.
E a maioria das vezes que nós encontramos essa palavra na Bíblia, fermento na Bíblia, ela vai se tratar da corrupção do coração humano e da influência poderosa que o coração humano tem de influenciar negativamente. Quando ele diz para ter cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época e aqueles que não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham uma ideia de um Cristo muito diferente da que de fato lhe foi apresentada. Eles esperavam alguém muito mais majestoso, alguém muito mais forte, alguém muito mais imponente do que Jesus. E quando Jesus chega, ele diz, não pode ser. E mais, Jesus chega confrontando os seus costumes, curando no sábado, trabalhando no sábado, fazendo seus discípulos trabalharem no sábado. E para aqueles judeus, para aqueles fariseus, aquilo era uma afronta à sua fé, de forma que aquele homem não poderia ser o Filho de Deus. E Jesus está dizendo, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com as ideias dos fariseus que estão entrando no seu coração, com a incredulidade deles que vocês estão se deixando corromper. E ele ainda diz para tomar cuidado com o fermento de Herodes. Herodes, esse aqui não acreditava mesmo que Jesus era o Filho de Deus. Porque todo movimento que Jesus fazia, ele achava que Jesus ia ser o novo líder e as pessoas, por seguirem tanto a ele, e Jesus ia se opor ao governo de Herodes e por isso o procurava para destruí-lo, para matá-lo. Jesus está dizendo ainda, cuidado com o fermento de Herodes. Com o coração de Herodes, com a dureza do coração de Herodes que tem se espalhado nessa terra e tem chegado até o coração de vocês. E Jesus, da mesma forma, diz ao nosso coração, tenham cuidado com o fermento dos incrédulos. Com aqueles que diz, por que é que você segue a Jesus? Ou pior, por que é que você segue a Jesus? Ou como é que você segue a Jesus e vive doente? E vive passando por aperto. E vive sofrendo. Tenham cuidado com o fermento do coração dessas pessoas, para que ele não cresça a incredulidade no seu coração. Porque não é porque você é crente, não é porque você segue ao Senhor, porque você se relaciona com Ele, que o seu coração está livre da incredulidade. A mim parece um absurdo o que acontece aqui nesse barco. Jesus acabou de multiplicar pães. E eles agora dizem, e agora a gente só tem um pão. Porque o problema ali não é o pão. Jesus repreende essa incredulidade do seu coração, chamando a eles a responsabilidade. Ele diz, vocês não percebem e não compreendem. E agora eu vou colocar as minhas palavras. Vou traduzir nas minhas palavras. Jesus diz, vocês não conseguem ver. O cérebro de vocês não funciona. Vocês não compreendem. E mais, o seu coração está endurecido. E ele lança isso como pergunta, vocês têm o coração endurecido? Os sentimentos de vocês não estão funcionando? E mais, os seus olhos também não funcionam? Vocês estão cegos? Vocês não acabaram de ver o que eu acabei de fazer? Os seus ouvidos não estão ouvindo? Vocês não acabaram de ouvir o que eu falei a vocês há pouco tempo atrás? E eu imagino os discípulos ouvindo isso. E é registrado aqui, quando eles começam a dizer, e ele está dizendo isso porque a gente está só com pão. Veja a dureza do coração desses discípulos.
Jesus fala sobre o fermento e eles começam a se questionar se era sobre o pão que Jesus está falando. De maneira nenhuma, Jesus estava falando do coração deles, da dureza e da incredulidade do seu coração, dos seus sentidos que não funcionavam, o seu cérebro que não funcionava, o seu coração que não funcionava, os seus olhos e os seus ouvidos, muito menos. E Jesus repreende. E depois de trazer à memória o que ele tinha acabado de fazer, ele ainda diz: vocês ainda não compreendem? E aqui não temos resposta. Nós não sabemos o final dessa história também. Nós não sabemos se Jesus teve misericórdia da fome daqueles homens e multiplicou aquele único pão. Nós não sabemos o tamanho do constrangimento que aqueles discípulos tiveram depois de ser escancarado na sua cara o que Jesus fez e a sua falta de fé. Enquanto outros caminhavam distâncias inimagináveis para ser curados. Enquanto aquela mulher do fluxo de sangue se rastejava para tocar sequer nas vestes de Jesus, porque tinha certeza em seu coração de que daquele homem emanava poder. E os discípulos que caminhavam com ele, que acordavam e dormiam, que sentavam à mesa com ele, se esqueciam do poder que Jesus tem. De que ele podia multiplicar peixes, de que ele podia multiplicar aquele pão, de que ele podia saciar a sua fome se essa fosse a real necessidade. Mas do contrário, eles preferiram se preocupar. E quantas vezes nós não estamos nos preocupando à toa? Nos esquecendo dos feitos miraculosos de Jesus na nossa vida. Não precisa ser nem dos que aconteceu há muito tempo atrás. Dos milagres que Jesus tem feito na nossa casa. Do pão, ainda que seja só um, que Ele tem colocado em nossa mesa. Das nossas dores que Ele tem sarado. Do nosso coração que Ele tem cuidado. E no momento de angústia, no momento de provação, no momento de problemas, a gente corre para procurar outra solução qualquer. E se esquece de que Jesus está no barco. E de que Jesus não é qualquer um. De que Jesus é aquele que tem todo o poder. E que faz tudo para o bem daqueles que amam ao Senhor. Meus irmãos, não deixem o fermento dos incrédulos contaminarem o seu coração. Não se engane achando que o seu coração, vez ou outra, não vai se esquecer do que Jesus tem feito na sua vida, porque vai. Mas tenha certeza de que Jesus está no barco com você. E de que Ele é o mesmo que operou muitos e muitos milagres desempenhando o seu ministério. É o mesmo que desempenhou e desempenha muitos e muitos milagres na sua vida. E que ainda pode fazer. Então recorra a Ele quando necessário. Peça a Ele para multiplicar os pães. Seria muito mais fácil se os discípulos tivessem observado que tinha só um pão. E aí chamaram a sua responsabilidade. Poxa, a gente deixou tantos pães para trás. Mas Jesus está aqui. Vamos se acalmar. Vamos esperar que Ele, no momento certo, sacie a nossa fome. Seria tão bonito se isso acontecesse. Isso nos traria uma mensagem de fé tão grande. Mas é o oposto que acontece. E isso também nos traz uma mensagem ao coração. De que não podemos ser igual aos discípulos nesse momento. Ou em tantos outros. Como embarcados de novo. E nós vemos no início
do livro de Marcos, Jesus caminhar sobre as águas também. Jesus se despede dos discípulos, manda eles irem na frente no barco e fica na margem. E quando eles já estão navegando, Jesus aparece. Eles começam a ver Jesus vindo e eles se amedrontam, achando que é um fantasma. Eu confesso que quando eu leio, todas as vezes que eu leio essa passagem, me vem uma vontade de rir muito grande. Imaginando essa cena. Os discípulos no barco, vendo Jesus se aproximar e com medo achando que é um fantasma. Isso nada mais é do que a incredulidade ainda do seu coração. De saber que Jesus é capaz de andar sobre as águas. E aqui nós percebemos a mesmíssima coisa. Uma necessidade muito forte, Jesus no barco e sendo completamente ignorado. Não ignorem a presença de Jesus no seu barco. Jesus está lá. Jesus está aí. E Ele vai suprir as suas necessidades. O nosso Senhor é um Pai bondoso, um Pai que supre as nossas necessidades. Como nós lemos nessa noite no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Não se esqueça disso. Não deixe o seu coração se esquecer disso. Se você deixar seu coração livre, ele vai se esquecer. Mas chame a si mesmo a responsabilidade de ser um servo fiel ao Senhor, que tem fé nele, que tem certeza do que ele tem feito na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Porque você conhece ele, porque você se relaciona com ele, porque você senta à mesa com ele. Porque ele está no seu barco. Não seja como aquele que Tiago adverte. Quando ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Jesus perguntou se eles não conseguiam ver. Jesus perguntou se eles não conseguiam ouvir. Às vezes a gente acha que ouve a palavra do Senhor. Às vezes a gente acha que vir à igreja, sentar no banco e ouvir a mensagem é suficiente para entendê-la. Mas não é. Nós precisamos praticar o que ouvimos. Precisamos desempenhar a nossa fé. Para que possamos de fato romper em fé, precisamos ser praticantes daquilo que ouvimos. E termos a plena convicção de que com Jesus no barco não teremos falta de nada. Nada nos faltará. E que ainda se tiver só um pão, Ele é capaz de saciar a nossa fome. Se tiver só um pouquinho de água, Ele é capaz de saciar a nossa sede. Porque Ele, o próprio Cristo, é o pão da vida. E é a água viva que nos transforma, que nos liberta e que nos leva ao encontro do nosso Deus. Amém? Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua santa presença em nosso meio. Pela presença de Cristo em nós. Por termos sido alcançados pelo Senhor. Por termos recebido uma nova roupa. Por ter colocado um anel no nosso dedo, dizendo que agora nós somos propriedade tua, Deus. E nós te clamamos a tua misericórdia, Deus, para lutarmos contra o nosso próprio coração, da incredulidade que pode nos acometer. Nos livra, Deus, das dúvidas, do medo, e nos traz ao coração a memória tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem desempenhado em nossas vidas, dia após dia, incansavelmente para o nosso bem. Nós temos certeza que o Senhor é um Pai bondoso, que é um Pai fiel. Já cantamos isso nessa noite. E que seja verdade as nossas canções. E nós te clamamos por misericórdia.
Para que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como teve daqueles discípulos no barco, incrédulos, cegos e surdos. Mas nos faz ouvintes e praticantes da palavra, Deus. Torna o nosso coração sensível à Tua presença, Deus. Torna os nossos olhos sensíveis às Tuas ações, aos Teus milagres em nossas vidas. Torna os nossos olhos e a nossa mente sensível ao que o Senhor tem a nos transmitir, para que nós possamos compreendê-la e praticar. Em nome de Jesus, Pai, nos despede em paz. E que possamos, a partir desse momento, praticar e desenvolver a nossa fé no Senhor. Não nos esquecendo de quem o Senhor é, de quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Com oração silenciosa, estamos encerrados.